Olá, pessoal! Estamos novamente aqui pela TV Galega no programa Asaprev em Foco. A nossa entrevistada hoje é uma profissional bastante simpática, muito alegre. Olá, Ana Paula dos Santos. Olá, dona Suzete. Olá, seu Hildo. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada também. Seu Hildo, tudo bem? Tudo bem, você, Suzete, também, né? Tá bem, tá né? Bom, né? Estamos bem, é. Bom, gente, vamos lá, vamos ver o que a Ana Paula, né? O que ela faz? Ela é a profissional de educação física e ela tem muita coisa para contar, porque ela anda por aí trabalhando bastante. Saracuteando bastante, né, dona Suzete? Mas com alegria, né? Sempre, sempre com muito amor no coração, né? Sim. Ela hoje está assim, trabalhando através também de um projeto que ela tem, que são danças circulares, né? Vamos falar sobre esse assunto, que é bem interessante. E você também dá treinamento nas empresas, né? Isso, dona Suzete. Eu trabalho com palestras e treinamentos voltados à área de saúde e bem-estar físico, emocional e social, né? Minha formação é em educação física, mas ao longo desses quase 20 anos de trajetória, também desenvolvi outras atividades fora do ambiente escolar ou ambiente de academia e comecei a migrar também para o meio corporativo para levar essas atividades que contemplam, né, cada vez mais a saúde do trabalhador também. Saúde, bem-estar, treinamentos de comunicação, né? Então, hoje é uma das partes das minhas trajetórias, né? E agora aí desvendando, né, desbravando as aulas de danças circulares também nesse projeto maravilhoso, pontual, né, que a gente tem na Asaprev. Legal. Pois é, maravilha, gente. Deu uma animada, umas aulas que ela já fez lá, e ela vai retornar fazendo uma aula para nós lá na Asaprev no dia 15, né? Dia 15 de agosto, anotem na agenda, às 15h15 da tarde, na Asaprev. A gente já tem uma salinha com ar-condicionado lá, ó, chuchuzinho, né, dona Suzete, né, seu Hildo? Sim, sim, o pessoal pra quem tá não na... sabe, a Asaprev fica na rua Daniel Pfaffendorf. Isso, 296? 296. Eu sempre gosto de falar que o nome Pfaffendorf, né, o Daniel, foi um dos 17 imigrantes que vieram junto com o Dr. Blumenau para fundar a cidade, e ele, infelizmente, foi o primeiro afogado do rio Itajaí-Açu. Oh, meu Deus! Foi salvar lá as suas vaquinhas, né, teve uma enchente, e foi lá e acabou e morreu. E morreu. Morreu. Mas agora tem uma rua, então, em homenagem a ele. Em homenagem a ele, a Daniel Pfaffendorf, é a rua que nós temos, inclusive, a associação lá no número 296, e é a rua também que nós moramos. Isso. 246 é a nossa casa, é isso aí. Então, maravilha. Ô, Ana Paula, assim, ó, como é que você teve esse início na vida, assim, claro, você é profissional de educação física, né? Mas eu sei de uma trajetória que você teve, que foi caminhando, mas lá atrás você tinha uma outra assim, ação, né? Sim. Perante a academia, parece uma coisa assim, né? Na verdade, dona Suzete, comecei a trabalhar muito jovem, né? Com 13 anos eu já trabalhava fora. Então, passei por outras profissões antes de chegar na educação física. Atuei em escritório, atuei em mercado, atuei como designer gráfica. E quando eu entrei na educação física, eu já fui indo para os caminhos que a educação física na época levavam, que eram principalmente academia. Eu nunca tive muito interesse em trabalhar no ambiente escolar, mas sim no ambiente de academia com as aulas de fitness. Então eram as aulas de dança, de jump, na própria musculação, tinha clientes de personal também, atuei com ginástica laboral nas empresas e depois de alguns anos atuando na área, veio aquele desejo de crescer profissionalmente, financeiramente e abrir meu próprio estúdio, junto com uma sócia. Então tive um estúdio de personal, um de funcional e um grupo de corrida. Então foram 3 empresas que a gente geriu juntas, né? E no ano de 2020 eu decidi vender minha parte para realmente focar mais nas relações com as pessoas. Então voltar para o meio corporativo, ainda na área de saúde e bem-estar. Só que em todo esse caminho aí, nesses quase 20 anos da área da saúde e bem-estar, também vivenciei algumas experiências sociais, né? Que foi onde a gente conversou, que agregaram muito na parte de relações de pessoas,
de se adaptar a mudanças, né, de compreender a sociedade e o ser humano, que foi a missão que eu trabalhei na África, em Moçambique, em aldeias africanas, e também projetos sociais no sertão da Bahia. E com olha só, também isso. Projeto bem bacana. Já fui várias vezes para lá. Eu digo que o sertão da Bahia são pedações, né, da África que a gente tem aqui dentro e muita gente não sabe, né? Então pessoas passando por muitas mazelas, muitos desafios, e dentro de um projeto social acabei atuando lá. E um outro projeto que eu atuei foi com o abrigo de venezuelanos em Roraima. E todas essas experiências em Roraima, porque teve essa crise, está tendo ainda crise política, né? E aí as pessoas estão se refugiando no Brasil. E aí teve uma sobrecarga em Roraima, né, de população, porque o Estado não comporta a quantidade de pessoas que vêm como imigrantes, né, como refugiados, desculpa. Então, alguns projetos sociais estão montando abrigos para tirar essas pessoas da rua. Mas é bem desafiador, né? É a cultura, é o preconceito, é a escassez da região também. Então, todas essas experiências foram muito importantes para construir ainda mais a minha jornada profissional também, pessoal e profissional, né? Porque com isso eu aprendi a cada vez mais me adaptar ao ambiente, né? E fui percebendo cada vez mais que não basta só estudar, ser só inteligente, só ter várias experiências profissionais. Se a gente não soubesse relacionar bem com as pessoas, não soubesse adaptar aquela cultura, aquele ambiente, esse é o maior desafio, né? Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo e trabalhar numa área que você não se adaptar com aquela cultura. Exatamente. Vai ter os desafios, né? Um exemplo é a nossa aula que vai acontecer na Zaprev. A gente já teve a nossa experimental, né, Dona Suzete, que foi incrível. E é um público diferente do que eu vinha atuando, né? Então, um público aí das jovens senhoras, né? Animadas, né? Animadíssimas, né? Animadas. E é importante eu acolher tudo isso que eu aprendi, né, nesses anos, embora eu ainda seja um pouco jovem, né, mas para me adaptar ao meio. Então, é um público que eu não trabalhei mais nos últimos anos, que é o público da terceira idade, né, mas que quando a gente tem essa facilidade de olhar, de respeitar e se preparar para esse público, funciona. Não à toa a gente teve um aulão incrível, né? Um aulão de dança circular. Causou surpresa. Surpresa, emoções também, né? A gente teve as emoções, reverberou de uma maneira muito agradável, né? Dona Suzete, foi muito bacana mesmo. Nossa, mas olha que história linda, né? Obrigada. Veja Que bem. trajetória, hein? Nossa, um aprendizado, por isso que eu digo assim, ó, a Ana Paula tem essa alegria dela toda, né? Mas ela tem bastante experiência. Então, assim, imagina, atuou na África, você falou? Sim. Olha só que experiência, gente. Na África, assim, mais ou menos, faz muito tempo que você esteve lá? Na última caravana que eu fui na África foi em 2018, mas daí nos anos seguintes eu atuei no sertão da Bahia. E aqui também, né? Em alguns movimentos e projetos sociais. E não com essa energia da caridade só, sabe, Dona Suzete, seu Hildo? Não era essa síndrome de herói, essa coisa de salvar o mundo. Eu sinto cada vez mais que foi pelas experiências mesmo de ser humano, de cada vez me adaptar melhor ao meio, como eu falei. E os maiores perrengues e os maiores desafios não foram nesses movimentos sociais. Quem passa o perrengue e o desafio são as pessoas que estão nas mazelas. Os meus perrengues, né, na minha trajetória, os meus maiores desafios são na minha vida cotidiana, com as pessoas que a gente se relaciona, com os clientes que a gente encontra, as pessoas que a gente não consegue agradar, as pessoas que não nos agradam. A gente se comunica de uma maneira, às vezes as pessoas não compreendem, a gente tem que se comunicar melhor. Os desafios familiares, amizades e relacionamentos. Então, cada vez mais eu percebia que estar nesses movimentos sociais, a maior mazela mesmo, é que os acessos não são democratizados e tem fome e miséria. E que isso a gente que tem condições consegue de alguma maneira suprir e criar uma engrenagem para eles continuarem sobrevivendo. Já as nossas mazelas aqui são muito mais das relações interpessoais, que é o que lá não acontece, que lá o povo é mais unido. O senso de comunidade é diferente. Aqui a gente tem um senso de urgência muito grande e um senso de comunidade um pouco deficiente, né? Não vou dizer que não tem, porque tem, mas um pouco mais desafiador. Numa região como na África, o senso de urgência deles é menor. Eles não são como a gente aqui, tão acelerados, digamos assim, né? A rotina deles também é diferente, mas o senso de comunidade é muito grande. Então, por pior que seja o cenário, as coisas acontecem, as coisas dão certo,
né? Por pior que sejam os desafios, se juntando eles resolvem de alguma maneira. Que é o que aqui a gente tem um pouco mais de desafios, porque daí as relações interferem. Cada um, eu sou assim, tu é assim, me aceita do jeito que eu sou. Síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, não vou mudar, né? Então, eu percebo que nas relações aqui o desafio maior são as pessoas mesmo, não é a pobreza. Mas lá o cenário é outro, ou como outras regiões aqui que também a gente encontra pobreza, né? A diferença é que nas regiões como a África e como o sertão da Bahia, não é uma pobreza de periferia como a gente conhece na nossa região, é miséria. Então a miséria é não ter acesso, né, dona Suzete? A miséria é não ter acesso às condições básicas que tu tem direito como ser humano e como pagador de imposto, né? Então não tem acesso à água, energia, saneamento, educação e saúde. Então aqui nas nossas regiões a gente vê pobreza, muita, né? Muita escassez também, mas o mínimo ainda é democratizado, né? O mínimo ainda tem de acesso para a nossa população. Se precisar do hospital, tem o SUS. Por pior que seja, né? Se precisar de comida, o CRAS de alguma maneira vai ajudar a tua família. A escola tem opção gratuita, né? Então, são desafios diferentes, nenhum é menor ou maior do que o outro, são diferentes, né? E para mim o aprendizado é me adaptar a cada um deles. Na onde eu estiver, respeitar aquele povo, respeitar aquela família que eu atuo, aquele projeto e me entender que naquele momento eu tô ali para observar e responder ao pedido deles e não ao que eu acho que é o ideal para essas pessoas, né? O mesmo acontece no nosso projeto da Zaprev. O que as mulheres querem dessa dança? É performance? É coreografia? Não. É se encontrar, é tomar um café, é se emocionar, né? É reverberar. Então, entender o que as pessoas querem e precisam também, né? Fala-se muito que na África, né? O pessoal não passa fome, mas tem dificuldade para conseguir se alimentar bem, somente essas etnias que tem lá, né, que são muito diferentes, né? Sim. E a maneira deles viver também é diferente. É uma maneira assim de... eu acho que eles têm muitos desafios pela frente. Sim. São regiões que não tem nada, né? Não tem nada. Isso falando das aldeias, não na África do Sul, por exemplo, que é uma região muito rica, né? Mais rica, mais central e norte é onde a gente tem as maiores crises humanitárias do mundo, né? Acontecem nessas regiões. Porque a África mesmo, aquela do interior lá, aquele pessoal. Aldeias que vivem como indígenas, né? Indígena, exatamente. Nossa, que experiência, assim, grandiosa, incrível, né? Incrível. Uma pessoa jovem, né? Que já andou, que já desafiou, né? Sim. Tantas oportunidades que a gente às vezes não tem nem ideia do que pode ter sido isso tudo, né? E na Bahia, você teve um trabalho aonde exatamente? Na cidade de Canudos, numa região sertaneja, né? Que as famílias vivem como na África, em casas de barro, viviam, né? Que agora o projeto melhorou essas condições. Nessa região é Rio do Vigário. Eram casas de barro, não tinha água, saneamento, acesso à escola e saúde era 30 quilômetros, o perímetro urbano, né? Para chegar nessa comunidade no qual eu atuei, a gente tinha que atravessar um rio seco, né? Por conta de todo a seca do Nordeste, né? Meu Deus, isso tudo é fantástico. A gente vai dar uma paradinha e já voltamos no segundo bloco.